A notícia caiu sobre a mídia internacional como uma bomba nuclear. Especialistas forenses dos Estados Unidos conseguiram recuperar um vídeo que havia sido totalmente apagado do telefone de Yimeng-Long, revelando imagens inéditas gravadas dentro do apartamento onde o ator foi encontrado desacordado horas antes de morrer. Até então, a versão oficial sustentava que o incidente havia sido um acidente trágico, resultado de uma queda do andar alto após uma noite de estresse e bebida. No entanto, aquilo que emergiu do arquivo restaurado pinta um quadro completamente diferente, sombrio, violento e, acima de tudo, incrivelmente assustador. O primeiro choque veio do fato de o vídeo ter sido recuperado fora da China. Fontes ligadas ao laboratório americano responsável afirmam que o arquivo chegou ao país através de um dispositivo oculto em um pacote enviado clandestinamente. Durante semanas, ninguém sabia exatamente o que o dispositivo continha, até que os técnicos do Centro de Análise Digital conseguiram extrair fragmentos de dados, reconstruindo pacientemente cada camada apagada. O arquivo final, um vídeo de pouco mais de 3 minutos, havia sido excluído usando um software profissional, normalmente utilizado por organizações que desejam garantir que nenhuma informação seja recuperada. Isso por si só já levantava a primeira grande pergunta: por que alguém teria tanto interesse em apagar algo que deveria ser apenas o registro de uma noite comum? O local da gravação é reconhecido imediatamente: o interior do apartamento de luxo onde Yimeng-Long passou seus últimos dias. As primeiras imagens eram um contraste brutal com a versão vendida ao público pelas autoridades. Em vez de um ambiente arrumado, com traços de uma suposta reunião entre amigos, o que se via era caos, objetos quebrados espalhados pelo chão, uma cadeira caída, uma cortina arrancada e marcas escuras na parede, como se alguém tivesse batido com força contra ela. Nada combinava com a cena que as autoridades mostraram ao público nos dias após a tragédia. Tudo ali sugeria uma luta, não uma, mas várias, e principalmente, sugeriam a presença de celebração alguma. Relatórios paralelos já apontavam que vizinhos haviam escutado barulhos estranhos vindos do apartamento dias antes do incidente. Uma moradora relatou ter ouvido gritos abafados por volta de 2 da manhã, porém, quando procurou seguranças do prédio para avisar, recebeu uma resposta que a deixou inquieta: estamos cientes. Por favor, não se envolva. Daquele momento em diante, ela afirma ter evitado comentar o caso, principalmente depois de notar que todas as câmeras do corredor do 27º andar ficaram em manutenção por exatamente 48 horas, coincidindo com o período em que Yimeng-Long teria passado isolado. Não que isso importasse muito, imagens internas da portaria também desapareceram, supostamente devido a uma falha no servidor. Relatos de pessoas próximas a ele reforçam a sensação de que havia algo errado nos dias que antecederam sua morte. Seu estilista mencionou que Yu apareceu para uma prova de figurino com hematomas visíveis nos braços e nas costelas, disfarçados com maquiagem às pressas. O motorista particular contou que o ator parecia assustado, sempre verificando mensagens no telefone, como se estivesse esperando algum tipo de ameaça. Yu, que sempre foi conhecido pela calma e profissionalismo, tinha começado a agir de maneira diferente, retraído, inquieto, e constantemente olhando para trás, mesmo em ambientes fechados. Algo o perseguia. Ou alguém. O vídeo recuperado pelos especialistas americanos começa com a tela tremendo. Yu parece estar segurando o celular contra o peito enquanto respira de forma descompassada. A iluminação é precária, vinda apenas de uma luminária caída, lançando sombras duras pelas paredes. Sua voz surge em um sussurro desesperado: por favor, pare. Não hoje. Ele parece implorar a alguém fora do campo de visão. Logo depois, um som seco ecoa, a porta sendo violentamente golpeada por algo ou alguém. A voz em seguida surge com uma agressividade congelante: você acha que pode simplesmente sair? Acha que pode fugir disso? A entonação não deixa dúvidas: aquele não era um diálogo entre amigos, nem entre colegas de trabalho. Era intimidação. Ameaça.
Violência. O clima no vídeo se torna ainda mais perturbador porque o agressor nunca aparece totalmente. A câmera capta apenas fragmentos, um pedaço da manga de uma camisa escura, a sombra de um homem alto projetada contra a parede, passos pesados de quem parece dominar completamente o ambiente. O rosto nunca é revelado, mas a postura deixa claro que aquela pessoa se considerava intocável. Em determinado momento, o agressor agarra Yu pelo colarinho e o empurra contra a parede. O impacto é tão forte que o celular quase cai. O ator fecha os olhos, realmente dolorido, e diz com a voz embargada: "Esse dinheiro. Eu não quero esse dinheiro. É sujo." A frase já havia circulado em versões fragmentadas nas redes sociais, mas agora, no contexto do vídeo, sua gravidade triplica. Enquanto especialistas assistiam às imagens, ficou claro que aquilo não tinha nada a ver com uma briga comum. Havia um objetivo: intimidar-o, controlá-lo, fazê-lo recuar de alguma decisão. Em círculos internos da indústria do entretenimento chinês, sempre existiram rumores sobre contratos de controle, acordos forçados com investidores poderosos e a presença de grupos influentes operando nos bastidores de grandes produções audiovisuais. Não era raro ouvir histórias sobre atores que eram pressionados a aceitar papéis, assinar contratos de exclusividade ou participar de eventos particulares organizados por executivos de altíssimo escalão. Mas nunca, até então, surgir um registro visual tão claro de violência assim. A tensão cresce quando Yu posiciona o celular sobre uma mesa baixa, como se quisesse registrar o que estava acontecendo. A câmera fica parcialmente inclinada, captando a sombra do agressor se aproximando outra vez. Quem diz: "Você vai assinar." Não importa o que pense, o tom é firme, ameaçador, seguro. Não é alguém com medo das consequências. Não é alguém com algo a perder. Yu, em lágrimas, sussurra: "Se você fizer isso de novo, eu." Mas ele não completa. Um golpe interrompe suas palavras. Um baque surdo, seco, forte. Um som que faz até os analistas mais experientes estremecerem. O vídeo parece caminhar para o fim quando Yu se arrasta até a câmera com as mãos trêmulas, o celular para mais perto de seu rosto. Seu olhar está cheio de pânico, dor e, ao mesmo tempo, determinação. Ele respira fundo, tenta estabilizar a voz e diz a frase que encerra a primeira parte do arquivo recuperado, uma frase que, quando divulgada para as autoridades americanas, fez o caso explodir ao redor do mundo. "Se algo acontecer comigo, não foi um acidente." A tela fica preta. O áudio continua por mais 2 segundos, passos se aproximando, a respiração acelerada, e então o silêncio absoluto. Essa é a última imagem antes do arquivo terminar abruptamente. A revelação da última frase de Yu Menglong: "Se algo acontecer comigo, não foi um acidente." Foi suficiente para transformar um caso que a mídia chinesa tratava como encerrado em um terremoto internacional. Quando o vídeo recuperado chegou às mãos das autoridades americanas, especialistas não apenas confirmaram sua autenticidade, mas também detectaram diversas tentativas de adulteração digital. Era evidente: alguém com acesso avançado tentou destruir o arquivo, apagar rastros, e garantir que jamais fosse reconstruído. No entanto, cada tentativa de encobrimento apenas reforçou a gravidade do conteúdo. As equipes forenses iniciaram uma análise minuciosa quadro a quadro. O áudio foi separado em camadas distintas, revelando detalhes que não apareciam na gravação original. Berros abafados, batidas fortes na parede e até o som metálico de algo sendo arrastado pelo chão surgiram quando as frequências ocultas foram ampliadas. Um perito afirmou que a cena é claramente de abuso físico contínuo, não apenas um ato isolado. Em um dos trechos reconstituídos, a voz do agressor, antes confusa, ficou mais nítida. Ele dizia: "Você abriu a boca de novo? Avisei o que aconteceria." O tom não deixava espaço para dúvidas. Aquele homem falava como alguém acostumado a mandar e a ser obedecido. À medida que os vídeos restaurados eram comparados com arquivos públicos, os investigadores perceberam um detalhe aparentemente insignificante, mas devastador. No pulso do agressor aparecia um relógio exclusivo, de edição limitadíssima.
Apenas 20 unidades fabricadas no mundo. Mais chocante ainda, 14 desses relógios estavam nas mãos de magnatas e executivos do entretenimento chinês, 3 deles especificamente conhecidos por gerenciar contratos que já haviam sido denunciados por comportamento abusivo, exploração de artistas e envolvimento com investidores de reputação duvidosa. O relógio não revelava a identidade completa do agressor, mas estreitava a lista de possíveis envolvidos a um círculo extremamente influente e perigoso. A análise prosseguiu, revelando elementos que não estavam visíveis na primeira parte da gravação. O corpo de Yu apresentava marcas nas costas e nos braços que sugeriam agressões anteriores. Em determinado momento, ele tenta ficar de pé, mas cai novamente, como se estivesse debilitado havia dias. Seus movimentos lentos e hesitantes não lembravam em nada a figura ágil e enérgica que o público conhecia nos dramas e performances. A deterioração visível levou os analistas a concluir que o ator provavelmente estava sendo mantido sob vigilância ou restrição dentro do próprio apartamento. O local, supostamente o seu lar, havia se transformado em uma espécie de prisão silenciosa. Fontes próximas ao ator, que falaram sob condição de anonimato, confirmaram que Yu havia expressado o desejo de romper com um grupo de investidores que financiavam seus últimos projetos. Há anos, especulava-se nos bastidores que certos atores eram forçados a assinar acordos abusivos, entrando em contratos de exclusividade que, na prática, os tornavam dependentes das decisões de figuras poderosas. Yu, com seu crescente reconhecimento internacional, teria tentado se libertar. Um dos amigos íntimos dele relatou: ele queria sair. Ele dizia que estava cansado de ser controlado. Mas sair desse círculo não é simples. Quando você tenta, eles fazem você pagar o preço. Investigadores americanos encontraram, dentro do aparelho, fragmentos de mensagens que Yu escreveu para pessoas próximas, mas aparentemente nunca enviou. Eram rascunhos salvos em uma pasta oculta. Como se ele estivesse tentando registrar seus medos, mas hesitasse em compartilhar. Uma das mensagens dizia: eles acham que eu sei mais do que deveria. Eu só quero minha vida de volta. Outra, mais perturbadora, afirmava: eu ouvi algo que não deveria. Agora eles querem que eu cale a boca. Esses trechos fortaleceram a hipótese de que Yu estava preso a uma teia de ameaças envolvendo informações sensíveis sobre dinheiro, contratos e pessoas muito influentes. A reação da China à divulgação parcial do vídeo foi imediata. Redes sociais censuraram hashtags relacionadas ao nome de Yu em menos de 5 minutos. Vídeos de comentaristas independentes foram removidos sucessivamente. Até publicações neutras de fãs, comentando a situação, desapareceram, substituídas por avisos de que o conteúdo violava diretrizes governamentais. A ordem era clara: controlar a narrativa antes que o caos se espalhasse. Entretanto, o efeito foi oposto. A censura acelerou o interesse internacional, fazendo com que o vídeo restaurado entrasse no radar das maiores redações jornalísticas do mundo. A pressão aumentou quando o FBI recusou-se a entregar o dispositivo original às autoridades chinesas. Em comunicado, o órgão americano declarou: o material contém evidências que podem indicar atividade criminosa. Portanto, será tratado conforme as leis internacionais de investigação. A resposta desencadeou um conflito diplomático silencioso. China insistiu que o caso era doméstico e que qualquer interferência era inadequada. Os Estados Unidos afirmaram que a morte de um artista em circunstâncias suspeitas, somada ao fato de o vídeo ter sido enviado ao exterior de forma clandestina, justificava a intervenção. Internautas de todo o mundo rapidamente perceberam que esse não era apenas um caso policial, era também uma batalha por controle narrativo e de poder entre dois gigantes. À medida que novas partes do vídeo eram analisadas, mais elementos inquietantes surgiram. No final da gravação restaurada, quando a tela já estava quase totalmente escura, foi possível distinguir a sombra do agressor levantando Yu do chão com brutalidade. O som de algo caindo, talvez uma mesa, talvez o telefone deslizando, reverbera com força. O agressor diz: agora você vai aprender. A voz, já amplificada pelo trabalho dos forenses,
Um tom de autoridade que muitos reconheceram como pertencente a alguém habituado a comandar grandes equipes. Não era um criminoso aleatório, era alguém no topo. Alguém acostumado a agir sem medo das consequências. O trecho mais arrebatador aparece nos segundos finais. Io, extremamente fraco. Tenta afastar o agressor com as mãos, murmurando não. Por favor. A câmera, realmente caída no chão, mostra apenas uma parte do teto e um borrão escuro que se move rapidamente antes de tudo ficar silencioso. Esse desfecho, seco, abrupto, lento, contrasta com qualquer possibilidade de acidente. Para os analistas, ficou evidente que a morte do ator não foi um evento espontâneo, mas a culminação de dias de intimidação e agressões sistemáticas. A divulgação dessas conclusões provocou uma onda global de indignação. Fãs do mundo inteiro exigiam justiça. Organizações de direitos humanos pediram a reabertura oficial do caso. A família de Will, antes silenciada, decidiu romper o silêncio, afirmando que sempre acreditou que havia muito mais por trás da tragédia. Eles pediram uma investigação independente e proteção internacional, já que se sentiam ameaçados desde que detalhes do vídeo começaram a vazar. Enquanto isso, o Homem da Sombra foi apelidado nas redes sociais. Continuava sem nome. Nenhuma das figuras poderosas que poderiam ser suspeitas se pronunciou. Nenhuma entrevista foi concedida. Nenhum dos executivos, produtores ou investidores que estavam nos rumores de bastidores apareceu publicamente para responder. O silêncio dos poderosos se tornou tão barulhento quanto as revelações do vídeo. A história agora ultrapassa as fronteiras do entretenimento. Não é mais apenas sobre Iman Long, sobre como abusos podem ser escondidos sob contratos luxuosos, como a violência pode ser mascarada por narrativas oficiais e como a verdade, apagada, distorcida, silenciada, pode ressurgir graças a um fragmento digital que alguém tentou destruir. O vídeo recuperado não mostra o rosto do culpado, mostra tudo o que foi feito para que ele permanecesse oculto. E, no fim, a pergunta que ecoa não é apenas quem matou Iman Long, mas sim, quantas outras histórias como essa ainda estão presas no